Olá pessoal, aqui é o Fabiano. Hoje, continuando com as videoaulas do sexto ano de matemática, vamos ver o máximo divisor comum, o MDC. Bom, o que seria o máximo divisor comum? O nome diz que ele vai ser o maior número que vai ser divisor de dois ou mais números ao mesmo tempo, então comum, ok? Então, o máximo divisor comum é o maior dos divisores comuns de dois ou mais números, certo? Então, nós vamos ter dois ou mais números, o máximo divisor comum deles vai ser o maior número possível que vai dividir todos eles ao mesmo tempo, certo? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar dois números e ver o conjunto dos divisores deles. O conjunto dos divisores, nós vimos na última aula o modo de encontrar eles através da decomposição em fatores primos, certo? Vocês podem dar uma olhada lá. Então, por exemplo, se vocês fizerem para encontrar o conjunto dos divisores do 18, vocês vão encontrar estes números aqui. 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Esses são os divisores do 18. E vamos pegar também o conjunto dos divisores de 27. Esses números são 1, 3, 9 e 27. Bom, para ver os divisores comuns, a gente vai ver os elementos que se repetem nos dois conjuntos. Então, por exemplo, o 1 é um deles. O 3 é outro. O 9 é outro. Então, com esses três números, a gente forma o conjunto dos divisores comuns do 18 e do 27. Quando a gente faz essa operação de ver o que tem em um conjunto e no outro ao mesmo tempo, a gente está fazendo uma intersecção de conjuntos, certo? Que a gente representa através desse símbolo aqui. Então, quando aparecer esse símbolo aqui, é uma operação entre conjuntos em que nós vamos ver os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo, aos divisores de 18 e aos divisores de 27. Isso vai ser um conjunto que vai ser formado então por quais os elementos? 1, 3 e 9, que são os elementos que estão nos dois. Esses são os divisores comuns do 18 e do 27. Daqui, nós podemos ver qual é o maior. Qual é o maior deles? É o 9, certo? Então, o maior divisor comum de 18 e 27 é 9. Então, a gente pode dizer que o máximo divisor comum do 18 e do 27 é 9, que a gente vai representar assim. MDC de 18 e 27 igual a 9. Vamos ver aqui alguns métodos para o cálculo do MDC. Para cada um desses métodos, eu vou fazer dois exemplos, o mesmo exemplo, para vocês verem que o resultado vai ser o mesmo, independente do método que eu vou usar para calcular o MDC, certo? Então, o primeiro método que a gente vai ver vai ser o método das decomposições em fatores primos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai decompor aqueles números que a gente quer saber qual é o MDC em fatores primos, como a gente aprendeu na outra videoaula. Então, nós vamos decompor os números e o MDC será o produto dos fatores comuns com os menores expoentes. Então, nós vamos decompor os números, os dois ou mais, e vamos verificar na decomposição deles quais são os fatores que aparecem em todos e vamos pegar com o menor expoente. E então nós vamos multiplicar esses fatores. Por exemplo, aqui, vamos calcular o MDC entre o 36 e o 84, por esse método que a gente viu agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 36 e fazer a decomposição em fatores primos. O 84 também, nós vamos pegar e vamos decompor em fatores primos.
Então, está aqui a decomposição do 36. Como é que nós fazemos? Nós vimos na última videoaula que nós vamos pegar o número, no caso 36, e vamos dividir pelo menor número primo possível. Então, 36 dá para dividir por 2? Sim. Por quê? Porque ele é par, né? Critério de divisibilidade por 2, todo número par é divisível por 2. Então, colocamos o 2 aqui e dividimos. 36 por 2 igual a 18. O 18 dá para dividir por 2? Sim. Então, colocamos o 2 aqui e vamos dividir 18 por 2 igual a 9. O 9 dá para dividir por 2? Não. O próximo número primo é o 3. 9 dá para dividir por 3? Sim, porque 3 vezes 3 dá 9. Então, nós colocamos o 3 aqui, o fator primo, e vamos dividir. 9 dividido por 3 é igual a 3. E o 3, ele é primo. Então, o número 3 a gente já coloca aqui, já que ele é primo, né? Sempre lembrando que desse lado vai aparecer apenas números primos. Então, ele vai dar para dividir por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. Quando chega em 1, é sinal de que nós terminamos a decomposição. E aí nós vamos escrever, então, 36 como produto desses fatores aqui. Quais são os fatores que aparecem aqui, os fatores primos? O 2 e o 3, certo? Então, aparece o 2 e o 3. E aqui a gente viu que o 2 aparece duas vezes. Então, em vez de escrever 2 vezes 2, eu vou escrever 2 elevado ao quadrado. E 3 vezes 3, eu vou escrever 3 elevado ao quadrado, certo? Porque é uma multiplicação de fatores iguais que eu posso escrever na forma de uma potência. Então, esta é a forma fatorada do número 36. Agora, vamos pegar o outro número, o 84. Está aqui a decomposição dele. Bom, o 84 é par, então dá para dividir por 2. 84 dividido por 2 vai ficar igual a 42. 42 é par, então dá para dividir por 2 ainda. Então, colocamos o fator 2 aqui e dividimos. 42 dividido por 2 vai dar 21. 21 dá para dividir por 2? Não, porque é ímpar. O próximo número primo que nós temos, 3. Dá para dividir por 3? Sim, porque 21, 2 mais 1, somando os valores absolutos dos algarismos, vai dar 3, que é divisível por 3. Então, 21 dá para dividir por 3. Então, vamos colocar o 3 aqui. 21 dividido por 3 vai dar 7. O 7 já é um número primo. Então, isto quer dizer que eu já posso colocar ele aqui, certo? Ele vai ser o fator primo que eu vou colocar aqui. É o menor número primo possível para dividir o 7, né? Então, eu vou colocar o 7 aqui e vou dividir. 7 dividido por 7 vai dar 1. E aqui está a decomposição do 84 em fatores primos. 2 elevado ao quadrado, porque aparece duas vezes o fator 2, vezes 3, vezes 7. Está aqui. Agora que eu tenho a decomposição do 36 e do 84, eu vou ver quais são os fatores comuns. Quais são os fatores primos que aparecem nas duas decomposições? O 2 e o 3. O menor expoente do 2 é 2. Aqui, na verdade, nos dois são iguais a 2, né? E o menor expoente do fator 3 é 1. Lembrando que quando não aparece nenhum expoente é porque é 1, né? Então, aqui, qual vai ser o MDC? Vai ser 2 ao quadrado vezes 3, certo? Por quê? Porque são os fatores comuns, o 2 e o 3, pegados com o menor expoente. Nesse caso aqui, o 2 vai ter expoente 2, e o 3, aqui eu tenho 3 ao quadrado, aqui 3 elevado a 1, vai ser 3 elevado a 1, que é 3. E aí nós resolvemos essa expressão que ficou aqui. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Vezes 3 vai dar 12. Esse é o máximo divisor comum de 36 e 84. É 12. Mais um exemplo.
agora aqui com 4 números, utilizando o mesmo método. Então, fazendo a decomposição do 28, tá aqui. Ele é par, dá para dividir por 2, então 28 por 2 vai dar 14. O 14 é par, ainda dá para dividir por 2, então colocamos o 2 aqui e dividimos 14 por 2 dá 7. O 7 já é primo, então o fator primo que vai vir para cá vai ser ele mesmo, vai ser o 7. 7 por 7 é 1. Então, a decomposição do 28 e fatores primos fica 2 elevado ao quadrado vezes 7. Está aqui, 2 elevado ao quadrado vezes 7. O 70, a decomposição, 70, ele é par, então dá para dividir por 2. 70 por 2 vai dar 35. O 35 não é par, então não dá mais para dividir por 2. O próximo número primo é 3, mas não dá para dividir, por quê? Porque 3 mais 5 vai dar 8. 8 não é divisível por 3, então 35 não vai ser também. O próximo número primo que tem é o 5. 35 dá para dividir por 5? Sim. Por quê? Porque termina em 5. Critério de divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Então, nós vamos colocar o 5 aqui e vamos dividir. 35 por 5 vai dar 7. O 7 é primo, então o fator primo que vai vir aqui vai ser o 7. E aí dividimos. 7 por 7 é 1. Então, a decomposição do número 70 está aqui. 2 vezes 5 vezes 7. Tá ali. O 56. A decomposição em fatores primos está aqui. 56 é par, então dá para dividir por 2. Então, colocamos o 2 aqui e dividimos. Vai dar 28. 28 é par, então ainda dá para dividir por 2. Então, colocamos o fator 2 aqui e vamos dividir 28 por 2, que vai dar 14. 14 é par, então dá para dividir por 2 ainda. Então, colocamos o 2 aqui e dividimos. 14 por 2 vai dar 7. 7 é primo, então o 7 vai dar para dividir por ele mesmo. E ele é um fator primo, então a gente pode colocar aqui. E dividindo 7 por 7 vai dar 1. Então, a decomposição do 56 está aqui. 2 elevado ao cubo vezes 7. 2 elevado ao cubo porque nós temos uma multiplicação de 3 fatores iguais a 2. Então, 2 elevado ao cubo. E o 98? 98 está aqui a decomposição dele. O 98 é par, então dá para dividir por 2. Dividindo 98 por 2 vai dar 49. O 49 não dá para dividir por 2 porque é ímpar. Não dá para dividir por 3 porque a soma dos valores absolutos dos algarismos, 4 mais 9, vai dar 13, e 13 não dá para dividir por 3. Então, 49 não dá para dividir por 3. Por 5 não dá para dividir, porque não terminou nem em 0, nem em 5. O próximo número primo que tem é 7. 49 dá para dividir por 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 vai dar 49, certo? Então, 49 dividido por 7 vai dar 7. O 7 é primo, então dá para dividir por ele mesmo e é um fator primo também. Então, colocamos o 7 aqui, 7 por 7 vai dar 1. Bom, daqui nós temos a decomposição do número 98. Então, 98 é igual a 2 vezes 7 vezes 7, que eu escrevo 7 ao quadrado. Aqui está a decomposição dos 4 números. O que vai ser o MDC? Vai ser o produto dos fatores comuns, ou seja, que se repetem nos 4 números aqui, decompostos, né? A decomposição deles. Quais são os fatores? O 2 aparece nos 4 e o 7, ok? Então, vai ser o produto desses fatores, 2 vezes 7, e cada um deles com o menor expoente. O expoente do 2 vai ser 1, porque é o menor expoente que aparece nas decomposições aqui. E do 7, o menor expoente também vai ser 1, que é o menor expoente que aparece
no 7, nas 4 decomposições. Então, o MDC vai ser o produto 2 vezes 7, que vai ser igual a 14. Ok? Nos próximos métodos que nós vamos ver para calcular o MDC, nós vamos usar esses mesmos exemplos. E nós vamos chegar nas mesmas respostas, certo? Outro método, então, que nós vamos ver para calcular o MDC é a decomposição simultânea. No método anterior, nós vimos a decomposição em fatores primos de cada número. Nesse aqui, nós vamos fazer a decomposição simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, de todos os números em fatores primos. E o MDC vai ser o produto dos fatores que dividem todos os números ao mesmo tempo. Ok? Então, aqueles fatores que dividirem todos os números ao mesmo tempo vão ser os fatores que nós vamos usar na multiplicação para obter o valor do máximo divisor comum, do MDC, certo? Como é que a gente faz essa decomposição simultânea? Vamos ver aqui o exemplo. Calcular o MDC de 36 e 84. Então, nós vamos colocar os dois números escritos aqui, o 36 e 84, e como na decomposição, a gente vai colocar um traço vertical aqui. E aí a gente vai ver o número primo que dá para dividir pelo menos um deles. Existe algum número aqui, o 36 do 84, que dá para dividir por 2, que é o menor número primo? Sim. Este aqui, por exemplo, dá para dividir. E este aqui também. Então, observe que o 2, ele vai dividir o 36, porque é par, e vai dividir o 84, porque é par também. Ele, como vai dividir os dois ao mesmo tempo, esse fator a gente vai usar no cálculo do MDC, certo? Então, nós vamos colocar ele aqui, o 2, e eu destaquei aqui porque eu vou utilizar ele depois na hora de calcular o MDC, certo? Então, vamos dividir o 36 por 2 e vamos dividir o 84 por 2, escrever aqui nesta linha. 36 por 2 vai dar 18 e 84 divididos por 2 vai dar 42. Então, tá aqui, 18 e 42. 18 abaixo do 36 e o 42 abaixo do 84. E aí vamos continuar, agora com esses números aqui, 18 e 42. Nós vamos ver o menor número primo, que dá para dividir pelo menos um deles. O 18 é par, então dá para dividir por 2, certo? Vai dar para dividir o 42 também por 2? Sim, porque é par. Como ele vai dividir os dois ao mesmo tempo, esse fator que vai aparecer aqui, o 2, eu também vou usar no cálculo do MDC. Então, vou deixar ele aqui destacado também em vermelho. E agora eu vou dividir 18 por 2, vai dar 9, e 42 divididos por 2 vai dar 21. Então, está aqui a próxima linha, certo? O 9 abaixo do 18 e 21 abaixo do 42. Agora, nesta linha aqui, tem algum número que dá para dividir por 2? Não. Por quê? Porque os dois são ímpares. Então, vamos partir para o próximo número primo, o 3. Algum desses números dá para dividir por 3? Sim, o 9 dá, porque 3 vezes 3 dá 9. E o 21 também. Então, observe que o tanto 9 e o 21, a gente vai dividir pelo mesmo fator primo, pelo 3. Então, como ele vai dividir os dois ao mesmo tempo, eu vou utilizar no cálculo do MDC também. Então, eu vou colocar ele aqui destacado, tá? Então, 3. E eu vou dividir. 9 divididos por 3 vai dar 3. E 21 divididos por 3 vai dar 7. Então, tá aqui a próxima linha. 3 e 7.
Desses números que ficaram aqui, nesta linha, dá para dividir um deles, pelo menos, por 3? Sim, este aqui dá para dividir por 3, né? 3 dividido por 3 dá 1. O 7 não dá uma divisão exata. Então, como eu só vou poder dividir um número aqui, eu vou colocar o 3 aqui, mas eu não vou usar esse 3 depois no cálculo do MDC, certo? Então, eu vou deixar ele aqui normal. E aí eu vou dividir o que dá para dividir, e o que não dá uma divisão exata, eu vou repetir. Então, o 7 nessa próxima linha vai ser repetido, e o 3 eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, tá aqui 1 e o 7 repetido. Agora, eu fiquei aqui com 1 e 7. Esse que fiquei com 1 aqui, eu não vou observar mais agora na hora de ver o fator aqui, certo? Então, eu fiquei só com essa coluna aqui, que tem o número 7. O número 7, ele já é primo, então ele vai aparecer aqui como fator primo. E como eu só vou poder dividir este 7 aqui, já que esta coluna aqui já está pronta, então esse número 7 eu não vou usar no cálculo do MDC. Eu vou colocar ele aqui, normal, e vou dividir o 7 por 7, que vai dar 1. Esse aqui eu já cheguei em 1, então eu só repito ele, certo? Como chegou em 1 e 1 aqui, então terminou essa parte de decomposição. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles fatores que estão aqui destacados, que foram aqueles que consegui dividir todos os números da linha por ele, né? Então, aqui eu usei o 2, aqui o 2 e aqui o 3. Esses fatores aqui, eu vou multiplicar eles. Então, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 3 vai dar 12. Esse vai ser o MDC. Então, o MDC de 36 e 84 vai ser 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4, vezes 3 é 12. Observe que deu o mesmo valor que nós encontramos quando calculamos pela decomposição em fatores primos. Vamos fazer agora o cálculo do MDC de 28, 70, 56 e 98, utilizando esse método das decomposições simultâneas, certo? Então, eu vou colocar todos os números aqui, vou colocar o traço vertical e vamos ver. Tem um deles, pelo menos, que dá para dividir por 2? Sim, por exemplo, o 28, ele é par. E observe que o 70 é par, então também eu vou poder dividir por 2. O 56 é par, então também vou poder dividir por 2. E o 98 também. Então eu vou dividir por 2 todos os números que tem aqui. Então o fator 2 vai ser um dos que eu vou utilizar no cálculo do MDC. Então eu vou deixar ele aqui destacado em vermelho. Agora eu vou dividir cada um desses números por 2. 28 por 2 vai ficar 14. 70 divididos por 2 vai dar 35. 56 divididos por 2 vai ser igual a 28. 98 divididos por 2 vai dar 49. Certo? Vocês façam a divisão e vocês vão obter esses números aqui. Todas as divisões serão exatas. Bom, nesses números que estão aqui, tem algum deles que ainda dá para dividir por 2? Sim, esse aqui porque é par. Já este aqui já não vai dar para dividir. Por quê? Porque ele é ímpar. E pelo critério de divisibilidade por 2, só números pares que podem ser divididos por 2. De maneira exata, né? Então, todos os números desta linha que eu conseguir dividir por 2, eu vou dividir. Então, eu vou colocar o fator 2 aqui, mas sem destacar ele. Por quê? Porque eu não vou poder dividir todos ao mesmo tempo pelo 2. Aqueles que não vai dar uma divisão exata, eu vou repetir. Então, por exemplo, 35 eu vou repetir
nessa próxima linha. E o que der eu vou dividir, certo? Então, 14 divididos por 2 é uma divisão exata, dá 7. 35, como a gente viu, não é divisível por 2, então eu repito ele aqui. 28 divididos por 2 é uma divisão exata, porque 28 é par. Então, 28 divididos por 2 vai dar 14. 49 é ímpar, então ele não é divisível por 2. Então, eu vou repetir ele aqui. Ficamos com esta linha. Nesta linha, ainda temos algum fator que dá para dividir por 2? Sim, tem o 14, porque é par. Então, eu vou colocar aqui. E observe que é o único número que tem aqui que eu consigo dividir de forma exata pelo 2. Então, todos os demais eu vou repetir. Então, aqui eu tenho o 7, o 35, o 14 eu vou dividir, 14 por 2 vai dar 7. 49 eu repito, porque não dá para dividir de maneira exata por 2. Nesta linha que ficou agora, existe algum número que dá para dividir por 2? Não, porque todos eles são ímpares. Próximo número primo é 3. Existe algum número que dá para dividir por 3? O 7 não dá para dividir por 3. O 35, 3 mais 5 vai dar 8. 8 não é divisível por 3, então 35 não é divisível por 3. O 7 nós já vimos, e o 49, somando aqui 4 mais 9, vai ficar 13. 13 não é divisível por 3, então 49 não é divisível por 3. Assim, nenhum deles é divisível por 3. O próximo número primo é 5. Existe algum deles que dá para dividir por 5? Sim, o 35, porque terminou em 5. Critério de divisibilidade por 5, todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Então, como temos 1, pelo menos a gente vai escrever o 5 aqui. E observe que é só ele que eu consigo dividir de maneira exata. Os outros, nenhum deles eu consigo, né? Porque o 7 e aqui o 49, eles não terminam em 0 ou 5. Assim, este fator 5 eu não vou usar no cálculo do MDC. Então, eu simplesmente vou pegar e vou dividir, no caso 35 por 5, e os outros que não dão uma divisão exata, eu vou repetir. Então, daqui a próxima linha. O 7 eu repito, o 35 divididos por 5 vai dar 7. Este 7 eu repito, e o 49 eu repito. Por quê? Porque eles não são divisíveis por 5. Nesta linha, tem algum número que é divisível por 5? Não. O próximo número primo é 7. E observe que eu tenho 7 aqui. Então, eu posso colocar o 7 aqui como fator primo. E observem também que eu vou poder dividir todos eles por 7. Ok? Então, o 7 eu vou poder dividir por 7, que vai dar 1. E o 49 é divisível por 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 dá 49. Ok? Então, dá para dividir de forma exata. E aí, eu vou ficar com a próxima linha aqui. Então, 7 divididos por 7 dá 1. Aqui também vai dar 1. Aqui também vai dar 1, porque é 7 divididos por 7. E 49 divididos por 7 é 7. Além disso, vocês observem que o 7 eu consegui dividir todos os números desta linha. Então, este fator eu vou utilizar no cálculo do MDC. Na próxima linha, ficamos com um aqui e um aqui. Então, essas colunas aqui a gente já terminou, já chegamos em 1. Ficamos apenas com esta coluna aqui, que tem o número 7 nesta linha. O número 7 é primo, então eu já posso colocar aqui do lado dos fatores primos. E aí eu vou dividir 7 por 7, vai dar 1. Os outros todos já chegaram em 1, então eu só repito. 1, 1, 1, e 7 divididos por 7 é 1. Como aqui eu utilizei esse 7 para dividir apenas este número aqui, e não os outros, então eu não vou utilizar ele no cálculo do MDC. Quais são os números que eu destaquei aqui? Foram aqueles que eu utilizei
e conseguir dividir todos os números da linha. O 2 e aqui o 7. Então, o MDC desses quatro números, 28, 70, 56 e 98, vai ser o resultado de 2 vezes 7, que é 14. Vamos ver o último método aqui para se calcular o MDC, que é através das divisões sucessivas. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o número maior pelo menor. Se a divisão for exata, o MDC vai ser o menor desses dois números. Bom, e se não for exata? Se a divisão não for exata, então nós vamos dividir o menor número pelo resto. E assim sucessivamente até encontrar uma divisão exata. Então, o último divisor vai ser o MDC. Bom, então o que quer dizer isso daqui? Se a divisão do número maior pelo menor não for uma divisão exata, nós vamos ter um resto. E aí a gente vai pegar esse resto e vamos utilizar como divisor na divisão pelo menor número, ok? E nós vamos ver se essa divisão vai ser exata. Se for, então esse último divisor vai ser o MDC. Senão nós vamos continuar com esse processo até a gente encontrar uma divisão exata. Bom, aqui uma observação, que este método serve apenas para o cálculo de MDC entre dois números, da maneira como está escrito aqui, ok? Se tiver 3 ou mais números e nós quisermos utilizar este método das divisões sucessivas, nós vamos ter que proceder da seguinte forma. A gente vai ter que pegar dois números, fazer o procedimento com eles para calcular o MDC entre esses dois, e o resultado a gente vai pegar e vai fazer o MDC desse resultado com outro número do meu exercício. E nós vamos fazer isto, então, de 2 em 2 números até se esgotar todos, certo? Sempre utilizando o resultado do cálculo anterior, certo? Então, por exemplo, aqui. Eu quero calcular o MDC entre 36 e 84. Os mesmos números, certo? Nós vamos utilizar os mesmos exemplos para mostrar que tanto faz o método que eu usar, o resultado vai dar o mesmo. Então, o que me diz essa regrinha aqui, esse método? Eu vou pegar o maior número, 84, e vou dividir por 36. Nós vamos utilizar aqui uma forma prática de colocar esses números. Ok? Então, como é que nós vamos armar? Nós vamos colocar o 84 aqui e o 36 aqui. O que vai aparecer em cada linha? Esta linha aqui, nós vamos colocar os quocientes das divisões. Nesta linha aqui, nós vamos colocar os divisores. E nesta linha aqui, nós vamos colocar os restos. Tá? Então, aqui nós vamos pegar e vamos colocar o número 84, o maior desses dois, e aqui nós vamos colocar o 36, que é o outro número, e aí eu vou fazer a divisão do 84 pelo 36. Então, eu vou armar a conta de dividir, certo? Então, tá aqui, 84 divididos por 36, vou ter que pegar os dois algarismos, vai dar 2, 6 vezes 2 dá 12, vai 1, 3 vezes 2 dá 6, e 1 que foi 7. Então, 36 divididos por 2 vai ser 72. E calculo o resto. Vai dar 12. Não tem mais algarismos para baixar, então esse é o resto. O que eu consegui aqui? Eu consegui o quociente 2, então vou colocar o 2 aqui, e consegui o resto 12, então eu vou colocar o 12 aqui. O que nós vimos? Essa divisão não deu exata, porque teve resto 12. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar este resto e vamos utilizar como divisor agora, certo? E vamos então dividir o 36
pelo 12. Ok? Então, vamos pegar o 36 e vamos dividir pelo 12. Esta divisão está aqui. 36 divididos por 12 vai dar 3. 2 vezes 3 dá 6. 1 vezes 3 dá 3. Restou 0. Então, o quociente deu 3 e o resto deu 0. Então, observe que essa divisão deu exata. Como essa divisão deu exata, então, o último divisor que nós utilizamos aqui e que nós conseguimos a divisão exata vai ser o MDC, certo? Então, o MDC de 36 e 84 vai ser 12, que é o mesmo resultado que nós conseguimos nos dois métodos anteriores, ok? Então, vocês, no cálculo do MDC, se não for especificado qual a maneira para se calcular, vocês podem escolher a maneira como vocês quiserem, a não ser que fale. Calcule o MDC pelo método das divisões sucessivas. Ou também, esse método é conhecido como algoritmo de Euclides. Calcule o MDC desses dois números pelo algoritmo de Euclides. Vocês iam fazer desta maneira. Se fosse, calcule o MDC de 36 e 84 pela decomposição em fatores primos. Então, vocês iam fazer pelo primeiro método que a gente viu lá. Bom, vamos ao outro exemplo, que é um exemplo com 4 números, né? Então, esse aqui é aquele que eu vou ter que pegar 2 desses 4 números. E o resultado eu vou utilizar com um outro número desse conjunto de números aqui, certo? Como é que eu vou utilizar para escolher esses dois números? Não existe uma regra específica, certo? Então, aqui, por exemplo, eu vou pegar os dois maiores, ok? Então, eu vou pegar o 98 e o 70. Eu vou fazer assim, tá? E vou calcular o MDC deles, certo? Vou utilizar o método das divisões sucessivas, que é o que nós estamos vendo aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui os divisores, né? Então, nós vamos colocar o 98 e nós vamos colocar o 70. E aí eu vou dividir. Aqui eu não vou armar as contas, tá? Aqui eu já vai aparecer direto o quociente e o resto aqui, ok? Mas vocês façam a divisão para vocês verificarem que vai dar isto mesmo. Se eu dividir 98 por 70, vai dar quociente 1. E aí eu vou fazer 70 vezes 1, vai dar 70. E o resto da minha divisão, 98 menos 70, vai dar 28, certo? Então, esse vai ser o resto. Não deu uma divisão exata. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o 28, que é o resto, e vou utilizar como divisor. Agora, eu vou dividir 70 por 28. Fazendo a divisão de 70 por 28, eu vou encontrar 2 no quociente. Vou fazer aqui, para encontrar o resto, 28 vezes 2 vai dar 56. E na minha divisão vai restar 14. Né? 70 menos 56 vai dar 14. Como o resto não deu zero, ou seja, a divisão não deu exata, eu vou utilizar esse 14 como divisor. Então, observe que aqui eu vou ter que colocar ele aqui. E aí eu vou dividir 28 por 14. Esta minha divisão vai dar exata. Vai dar 2. Por quê? 14 vezes 2, ou 2 vezes 14, vai dar 28. Como essa divisão é exata, o resto vai ser 0. Então, como eu cheguei no resto 0, então o último divisor que eu encontrei aqui, que me deu essa divisão exata, foi o 14. Esse 14 é o MDC do 98 e do 70, tá? Então, ele vai vir aqui, 14. Esse resultado eu vou utilizar com outro número daqui. Eu já usei o 98 e já usei o 70, tá? Então, vou pegar o outro maior que tem, entre o 28 e o 56. Vou pegar o 56, então. E vou calcular o MDC entre 56 e 14. Ok? Então, observe que esse 14 que aparece aqui em vermelho é o resultado do MDC desses dois números aqui, 98 e 70. Ok? Então, vou pegar o 14
e vou fazer o MDC dele como 56, que é outro número. Então, o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui, tá? O nosso dispositivo aqui, forma de jogo da velha, e vamos colocar o 56 aqui, que é o maior entre esses dois números, e o 14 aqui, ok? Aí, então, eu vou fazer a divisão. 56 por 14 vai ser igual a 4. E essa divisão é exata. Se eu fizer 14 vezes 4, vai dar 56. Então, o meu resto aqui vai ser 0. Então, o MDC entre 56 e 14, entre 14 e 56, vai ser o divisor aqui, o 14, certo? Bom, agora, o que me falta fazer? Já usei o 98, o 56 e o 70. Falta só o 28 aqui. Então, para calcular o MDC desses 4 números, eu agora vou ter que calcular o MDC entre o 14, que é o resultado que eu encontrei aqui, certo? E o 28. Então, o MDC entre 14 e 28. Então, vamos armar aqui. Vou colocar o 28 aqui, que é o maior entre esses dois números, e o 14 aqui. E vamos dividir. 28 por 14 também é uma divisão exata. Vai dar 2 vezes, né? Porque 14 vezes 2 vai dar 28. E como é uma divisão exata, vai restar 0. Como restou o 0, então isto quer dizer que o MDC entre 14 e 28 vai ser o 14, certo? Bom, e além disto, o que nós vimos aqui? Quando eu calculei este último MDC, nós então calculamos o MDC dos 4 números, ok? Porque eu já utilizei os 4 números aqui, ó, 98, o 70, o 56 e o 28. Então, o MDC desses 4 números vai ser 14, que vai fechar com o resultado dos outros dois métodos. Então, só recapitulando aqui o que a gente fez para MDC de 4 números, tá? Utilizando esse método, a gente vai ter que fazer com 2 deles. Não existe uma regra para escolher quais os 2 primeiros que eu vou utilizar aqui. Então, eu peguei aqui, por exemplo, os 2 maiores, né? O 98 e o 70. Fiz o procedimento e encontrei 14 como resposta. Esse 14 da resposta eu vou fazer com outro número daqui, desses 4 números. Só não posso fazer com 98 e 70 porque eu já utilizei. Então, faltou o 56 e 28. Eu peguei o 56. E aí, eu fiz o procedimento aqui e eu encontrei o valor do MDC desses 2 números. E aí, faltou fazer com o 28. Então, eu vou pegar esse resultado e calcular o MDC dele com o 28. Fazendo a conta, o resultado vai ser o MDC dos 4 números. Bom, vamos ver agora o que são números primos entre si. 2 números são primos entre si quando o MDC deles é igual a 1. Ok? Então, por exemplo, aqui, os números 12 e 7. Eles formam um par de números primos entre si. Por quê? Porque o MDC deles é igual a 1. Outro exemplo de par de números que são primos entre si é o 15 e o 8, porque o MDC deles também é igual a 1. Aqui eu vou colocar para vocês que se 2 números são primos, então eles são primos entre si. Por quê? Porque o MDC deles vai ser igual a 1, certo? Por exemplo, o 5 e o 7. Os divisores do 5 são apenas o 1 e o 5. Os divisores do 7 são apenas o 1 e o 7. E o divisor comum entre eles é só o 1. E então, como só tem ele de divisor comum, ele também vai ser o maior, né? Então, quando nós temos 2 números primos, eles também vão ser primos entre si. E, no caso aqui, eu tenho um exemplo de um número composto e um número primo. Eles são, neste caso aqui, primos entre si, porque o MDC entre eles é igual a 1.
Aqui eu tenho dois números compostos, o 15 e o 8. O MDC deles vai ser 1, certo? Porque é o único número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo, né? Então, ele vai ser o divisor comum e vai ser o máximo. Como é que nós verificamos se um par de números forma um par de números primos entre si, né? A gente vai utilizar um daqueles métodos lá, né? Por exemplo, pela decomposição em fatores primos, se eu decompor o 12 e o 7, vocês vão ver que eles não vão ter fatores primos comuns, certo? Pelo método das divisões sucessivas, vocês vão chegar exatamente nesse número como o último divisor que vai dar uma divisão exata entre o 12 e o 7, ok? Se vocês tentarem fazer isso, vocês vão ver que realmente vai ser o último número que vai estar ali naquela linha dos divisores, né? Mesma coisa acontece com 15 e o 8. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos de problemas em que nós vamos usar o MDC. Qual é o maior número que divide 60, 20 e 48? Sempre que eu estou procurando o maior número que divide dois ou mais números, eu estou com um problema de MDC. Então, eu vou ter que encontrar aqui o MDC de 60, 20 e 48. Por qualquer um dos métodos, tá? Aqui eu vou utilizar o método da decomposição simultânea em fatores primos. Então, eu vou escrever eles aqui, né? Então, aqui está o traço, ele é vertical, e vou ver, né? Todos esses números aqui são pares, então eu consigo dividir todos eles por 2. Então, esse é um número que eu vou utilizar no cálculo do MDC. E aí eu vou dividir. E aí eu vou ter esta linha aqui. 60 divididos por 2 vai dar 30, 20 divididos por 2 vai dar 10, e 48 por 2 vai dar 24. Nesta linha aqui, também eu tenho todos os números pares, então todos eles dão para dividir por 2. Como eu vou usar o 2 para dividir todos ao mesmo tempo, este também vai entrar no cálculo do MDC. Então eu vou dividir, e aí eu vou ter a próxima linha. 30 divididos por 2 vai dar 15, 10 divididos por 2 vai dar 5, e 24 divididos por 2 vai dar 12. Ainda tem algum número que dá para dividir por 2? Tem o 2. Só que ele não vai poder dividir o 5 nem o 15. Então, eu vou colocar o 2 aqui e vou dividir apenas o 12. Os outros dois eu repito. Então, está aqui a próxima linha. 15 e 5. O 12 divididos por 2 vai dar 6. Ainda tem um número par. Então, quer dizer que dá para dividir pelo fator primo 2. Então, eu vou colocar ele aqui e vou dividir o 6 por 2. O 15 e o 5, que não dão para dividir por 2, eu vou repetir na próxima linha. Então, aqui está 15, 5 e o 6 divididos por 2 vai dar 3. Nenhum número aqui dá mais para dividir por 2. Mas por 3 nós temos o 3 aqui. O próprio 3 é um número primo, né? Então, já posso colocar o fator 3 aqui e dividir o 3 por 3. E além disso, o 15 também dá para dividir por 3. O 5 não. Então, como eu não vou utilizar o 3 para dividir os três números, apenas o 15 e o 3, o 5 não dá, então eu não vou usar ele no cálculo do MDC. A próxima linha, então aqui 15 divididos por 3 vai dar 5. O 5, como não dá uma divisão exata com 3, eu vou repetir. E o 3 divididos por 3 vai dar 1. Aqui nesta coluna já cheguei em 1. Então, para ver o fator aqui, eu vou ver esses dois números aqui, né? Essas duas colunas. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 5. O 5 já é um número primo. Então, eu já posso colocar ele aqui, né? Eu vou usar o 5 para dividir este e este, né? 5 divididos por 5 vai dar 1. Aqui, 1 divididos por 5 eu não vou dividir mais. Então, como eu não vou usar para dividir todos os números da minha linha, então
eu não vou utilizar ele no cálculo do MDC, certo? E aí, então, chegamos, né? 5 divididos por 5 dá 1, aqui vai dar 1, e aqui eu já tinha chegado em 1, então eu só repito. Quando chegou tudo em 1, então terminou esta parte de decomposição. Agora, o que eu faço? Vou pegar aqueles fatores que eu dividir todos os números da linha, né? Então, eu tenho esse fator e esse fator. Então, o MDC de 60, 20 e 48 vai ser 2 vezes 2, que vai dar 4. Este 4 aqui é o maior número que divide 60, 20 e 48. Próximo. 3 fios de barbante medem, respectivamente, 100 metros, 120 metros e 140 metros. Pretende-se cortá-los em pedaços de mesmo comprimento, de modo que este comprimento seja o maior possível. E aí eu pergunto, quanto medirá cada pedaço e quantos pedaços serão obtidos? Ok? Então, nessa primeira pergunta, quanto medirá cada pedaço? Observe que cada pedaço vai ser do mesmo comprimento, né? E esse comprimento é o maior possível. Então, eu vou utilizar o MDC desses 3 números aqui, ok? Então, nessa primeira parte, quanto medirá cada pedaço, como é o maior comprimento possível que divide os fios, então essa medida vai ser o MDC entre a medida total de cada fio, né? Então, 100, 120 e 140. E aí eu vou calcular esse MDC. Aqui eu vou utilizar o método das divisões sucessivas, tá? Então, como são 3 números, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar 2 deles. Então, por exemplo, eu vou pegar os 2 maiores, o 140 e o 120, vou colocar aqui na linha dos divisores, tá? Então, aqui eu vou colocar o 140, aqui o 120. E aí eu vou dividir. O quociente vou colocar aqui e o resto vou colocar aqui. 140 divididos por 120, aqui eu não estou armando a divisão, tá? Mas vocês podem armar para verificar que vai dar isso aqui mesmo. 140 divididos por 120 vai dar quociente igual a 1. E na hora de calcular o resto, né? O que eu vou fazer? 1 vezes 120 vai dar 120, que aí, subtraindo de 140, eu vou ter o resto, que vai dar 20. Como a divisão não é exata, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este resto e vou utilizar como divisor aqui. E aí eu vou dividir o 120 por 20. 120 divididos por 20 vai dar quociente igual a 6. E esta divisão é exata, porque 20 vezes 6, se vocês fizerem, vai dar 120, né? Então, aqui o resto vai ser igual a 0. Como deu o resto igual a 0, então quer dizer que este valor que está aqui é o MDC dos 2 primeiros números que eu encontrei, que no caso vai ser o MDC entre 140 e 120. Como eu já calculei o MDC entre esses 2 números, falta pegar e utilizar o outro, o 100. Então, vou pegar o resultado que eu encontrei, o 20, e o 100, que é o número que está faltando, desses 3 aqui, tá? Porque o 140 e o 120 já usei aqui. E eu vou calcular o MDC deles, tá? Então, eu vou colocar o maior número, que é 100, e aqui o resultado, que é 20. Sempre lembrando que aqui a gente coloca o maior primeiro e depois o menor, né? E aí eu vou calcular, então, o MDC entre 100 e 20. Calculando esse MDC, eu vou ter o MDC entre 100, 120 e 140. Então, 100 divididos por 20 vai dar 5. É uma divisão exata, certo? Porque se eu fizer 5 vezes 20, vai dar 100. E vai restar 0. Este número que está aqui é o MDC entre 100, 120 e 140. Então, é a resposta da minha pergunta, né? Do meu problema. Quanto medirá cada pedaço?
Então, cada pedaço medirá 20 metros. Lembrando que aqui, como nós temos unidade, né, de comprimento, a gente vai utilizar ele aqui na resposta. Então, cada pedaço vai medir 20 metros. Falta respondermos a última pergunta do problema. Quantos pedaços serão obtidos? Bom, então nesse caso, já que a gente já descobriu quanto é que vai medir cada pedaço, nós vamos simplesmente somar o comprimento de cada um dos fios de barbante e vamos dividir esse resultado por 20, ok? Que é o valor que a gente encontrou lá. Então basta somar as medidas dos fios e dividir pelo valor encontrado na questão anterior, em que nós encontramos 20, né? Que vai ser a medida de cada pedaço. Então a gente vai pegar aqueles valores lá, certo? Que representam os comprimentos dos 3 fios. 100 mais 120 mais 140. Esta soma aqui vai ser igual a 360. E então eu vou pegar e vou dividir 360 por 20. Por quê? Porque cada pedaço mede 20 metros. Então, 360 dividido por 20 vai dar 18. Ok? Então, qual é a resposta aqui? Serão obtidos 18 pedaços. Lembrando que essa não é a única maneira que tem para se resolver esta conta aqui. A gente pode, como descobrimos que cada pedaço vai ter 20 metros, então a gente pode dividir, por exemplo, 100 do primeiro barbante por 20. Nós vamos encontrar 5. Quer dizer que do primeiro barbante nós vamos ter 5 pedaços. 120 divididos por 20, porque cada pedaço vai ter 20 metros, então nós vamos encontrar 6. O que quer dizer que este fio de barbante vai ser dividido em 6 pedaços. E 140 divididos por 20 vai dar 7. O que quer dizer que esse fio de barbante, que mede 140 no total, vai ter 7 pedaços. E aí a gente soma. 5 mais 6 vai dar 11, com mais 7 vai dar 18. Que nós então encontramos o mesmo resultado, certo? Então vocês veem que não tem uma maneira única de se resolver esta parte aqui, ok? Não tem um raciocínio único que a gente pode usar. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Espero vocês para a próxima e agradeço pela atenção de vocês. Muito obrigado.